queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quero aqui dizer para vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas aulas de língua portuguesa. Estamos aqui com toda a empolgação, preparando para você um conteúdo maravilhoso para que você se sinta aí totalmente envolvido pela nossa aula. E eu quero que você se dedique aqui junto comigo, que a gente tenha aqui muita interação, que você veja, leia, responda, faça tudo o que é necessário fazer para que a nossa aula seja um sucesso. Então, você está preparado? Está aí atento? Está aí comprometido com a nossa aula de hoje? Pois eu quero convidar você, porque hoje nós vamos mais uma vez mergulhar nessa aventura de descobertas. Eu sou a professora Denise e nós vamos agora para mais uma aula de língua portuguesa. Então vem comigo que a gente tem muito que aprender hoje, tá bom? Vamos lá? Olha só, gente. Nossa aula de língua portuguesa, quero desejar as boas-vindas para todos vocês, queridos alunos do quarto ano. Se você aí tem a oportunidade de estar nos acompanhando todos os dias na TV ou na internet, quero dizer para você, estamos juntos, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje? Você sabe que no início das nossas aulas nós sempre temos aqui que descobrir quais são as habilidades que nós vamos aqui treinar, nós vamos ficar craques em cada uma delas. E aqui eu trouxe para você a primeira habilidade, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão dentro de uma frase, dentro de um texto. Isso é muito importante porque algumas palavrinhas dentro dos textos nós não conseguimos compreender. E por isso é necessário que a gente tenha essa atenção para essas palavrinhas ou expressões desconhecidas, tá bom? A nossa outra habilidade é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Lembra que a gente também trabalhou os elementos da narrativa na semana passada? Pois é, hoje nós vamos voltar com esse mesmo conteúdo, só que com outro gênero. E eu quero apresentar para você o gênero textual da semana. Você já sabe qual é, já teve a oportunidade de conhecê-lo ontem, não é mesmo? E o nosso gênero é o gênero fábula. Quem aí nunca ouviu uma fábula, quem não gosta de uma fábula, que vem aqui trazer para nós muito ensino, muita aprendizagem, não é verdade? Então vamos começar? Nosso momento inicial e um dos que eu considero mais especiais é a nossa hora da leitura. Lembra que eu falei para você na semana passada de uma coleção, de uma autora estrangeira que traz para a gente historinhas que abordam temas como os nossos sentimentos e as nossas emoções? Então, eu trouxe outra história da nossa mesma autora, Tracy Moroni, tá bom? E a nossa história de hoje tem como título o seguinte: Quando me sinto zangado. E aí eu quero perguntar para você, alguma vez na sua vida você já se sentiu assim? Zangado? Chateado? Com raiva? Acredito que sim, não é? Então nós vamos aprender com o nosso personagem que isso realmente acontece, mas nós não podemos fazer disso uma rotina na nossa vida e na nossa história, até porque nós temos muitas coisas boas para ver e para viver. Então vamos começar a nossa leitura, vamos lá? Quando me sinto zangado, parece que tenho um vulcão dentro de mim, que parece que explode. Olha como é que está aí o coelhinho, de tão zangado, parece que ele ficou até mais inchado, não é? Ficou aí com muita raiva. Vamos continuar? Quando me sinto zangado, apetece-me dar pontapés e gritar e bater. Gente, essa fase aqui da zanga, que a gente chama, é aquele momento de birra, não é verdade? Que a pessoa quer gritar, quer dar pontapé, quer bater. Será que isso é legal, pessoal? Então vamos continuar a nossa história. Bater com os pés no chão com tanta força até fazer o mundo tremer. Que zangado que está esse coelhinho hoje, não é? Apetece-me correr sem parar.
Toda a gente se zanga de vez em quando, não é verdade? Algumas coisas deixam-me mesmo muito zangado, como quando alguém faz troça de mim. E você sabe o que é fazer troça de alguém? Bom, fazer troça de alguém é fazer uma brincadeira que a gente costuma chamar daquela brincadeirinha de mau gosto. Ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser feito de bobo, não é verdade? Quem é que gosta das outras pessoas rindo dessa pessoa? Não é legal, não é? Então, o coelhinho, nosso personagem, ele fica zangado quando isso acontece, gente. Olha só, então vamos continuar. Ou quando alguém destrói o meu castelo de areia. Já pensou, você está ali na praia, no parque, fazendo um castelinho de areia e de repente vem alguém e destrói tudo? Realmente não é legal. Vamos continuar. Ou quando me acusam de ter feito uma coisa que eu não fiz. Ele está sendo aí nessa imagem acusado de ter feito uma coisa que ele não fez. Então, ele fica muito chateado quando isso acontece. Não faz mal ficar zangado, mas não devemos deixar que isso magoe alguém. E essa dica do nosso coelhinho é muito importante, porque às vezes nós nos chateamos, não é verdade? Mas isso não quer dizer que a nossa chateação precisa alcançar outras pessoas que não têm nada a ver com a história. Então, muito bom o exemplo que ele vem para nos falar, não é? Olha só o que o nosso personagem faz quando ele fica zangado, gente. Quando me sinto zangado, tento fazer coisas que me deixem bem disposto, como respirar fundo, inspirar e expirar. Olha que dica boa, não é? Ou então, vou para o meu lugar preferido, aquele lugar onde você se sente bem, você se sente à vontade, você se sente em paz. Falar com alguém que gosta de mim e contar-lhe por que estou zangado pode afastar o meu mau humor, pode ajudar a afastar o meu mau humor. E às vezes fico tão zangado, mas tão zangado, que me esqueço do que me deixou assim e isso faz-me rir. Olha só o nosso coelhinho nos ensinando, nosso personagem aí nos ensinando algumas dicas do que fazer quando nós estivermos assim, chateados, com raiva ou zangados. Então, ele nos ensina o seguinte: tá chateado, tá zangado? Respira profundamente, né? Inspira, coloca o ar para dentro, expira, coloca o ar para fora. Uma outra dica que ele dá é: vá para um lugar que você gosta de estar. Fique num lugar onde você se sente aconchegado, onde você se sente bem. E uma terceira, e para mim uma das melhores dicas que ele dá é: converse com alguém. Desabafar, falar o que está sentindo, geralmente é a melhor coisa quando você está se sentindo assim. E isso, uma conversa pode mudar todo o seu dia, porque às vezes quando a gente conversa com alguém, coloca para fora tudo aquilo que a gente está sentindo, a gente se sente bem melhor. Então, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, que tenham aprendido muito. E lembrar, gente, não faz mal ficar zangado, isso acontece com todo mundo. Mas isso não quer dizer que você vai descontar em todas as pessoas, não é verdade? Então, administre seus sentimentos, administre suas emoções, para que você viva uma vida bem melhor, tá bom? Então, vamos continuar nossa aula. Preparados aí? Vamos lá? Hoje, né, 19 de janeiro de 2021, nós estamos aqui com um gênero muito legal, que eu já falei para vocês qual é, que é o gênero fábula. E quem é que não gosta de fábula, minha gente? Fábula é muito bom de se ouvir, muito bom de contar, é um texto muito legal. E a gente vai saber aqui um pouquinho mais sobre esse gênero fábula. Vamos lá? Olha só. Fábula é uma narrativa que traz um ensinamento, moral ou reflexão. E aqui, pessoal, a gente vai ver algumas características da fábula.
Eu sei que eu e você já tivemos a oportunidade de conhecer muitas fábulas em 2020. Hoje, né, agora em 2021, a gente vai estar retomando alguns gêneros que nós já conhecemos no ano passado, tá bom? Então vamos lá? Bom, a primeira característica da fábula que eu trouxe para vocês é que a fábula é um texto curto. Ela é um texto, a fábula é sempre um texto curto, porque é bem interessante, assim, gente, o texto da fábula, ele é feito por também, a gente já vai falar daqui a pouco, por conversas, né? Muito trabalhado o diálogo dentro da fábula. E às vezes, como a fábula ela vai trazer um ensinamento, vai trazer uma reflexão para a gente, geralmente o texto da fábula ele vai ser bem curto, tá bom? Então vamos lá? Os personagens desse gênero geralmente também são animais. Mas é claro que dentro da fábula também podem ter objetos ou pessoas. Só que na maioria das vezes você vai ver os animais como personagens de uma fábula, tá bom? Como já falei agora há pouco, uma outra característica da fábula é que ela apresenta diálogo, conversas. Por isso que a fábula é um texto muito bom para a gente trabalhar os sinais de pontuação, especialmente os sinais de pontuação que são trabalhados dentro do diálogo, não é? O travessão, as aspas, os dois pontos. Então, é muito interessante quando você estiver lendo uma fábula, preste atenção nos sinais de pontuação, porque você tem muito a aprender com elas, tá bom? Então, vamos lá. Mais características. Olha só, por ser feita através de relatos orais, ou seja, muitas vezes a fábula ela é passada de pessoa para pessoa, de geração para geração, através da contação de histórias. As pessoas contam as fábulas para as outras. Então, por isso, as fábulas elas vão ganhar versões diferentes em determinados locais do planeta. Então, às vezes, tem uma fábula que tem o mesmo título, tem os mesmos personagens, mas de repente vai ter uma versão diferenciada em algum outro lugar. Isso é muito interessante. E por que isso acontece? Exatamente porque as fábulas, elas também nascem dos relatos orais. Ou seja, uma pessoa conta a história para a outra. Vamos continuar? Na fábula, os animais, eles agem, né? Eles têm comportamento igual ao comportamento das pessoas. Então, você vai ver que os animais nas fábulas, eles falam, eles trabalham, eles têm casa, eles fazem muitas coisas que os seres humanos fazem. Então, para que a fábula é feita dessa forma? Exatamente, ela usa os animais, mas o objetivo é fazer com que o comportamento humano seja refletido nesses animais que estão fazendo parte da história. E aí depois é que a gente vai refletir sobre o nosso próprio comportamento. Olha que interessante, não é, gente? Então vamos continuar? Uma característica, talvez a principal delas, é que a fábula possui uma moral. Você vai ver que a fábula é um texto que ela vai contar uma história, vai ter uma narrativa, como nós já falamos, e no finalzinho vai ter um espaço dedicado para que seja feito um momento ali de reflexão. Ou seja, depois do texto da fábula, geralmente nós vamos encontrar lá embaixo. Moral da história. Você já ouviu essa expressão? Moral da história. E a gente vai conversar já sobre isso, tá bom? Então, sempre na fábula nós vamos ter uma moral, uma reflexão, um ensinamento, ou seja, uma lição que nós vamos aprender com o texto. Vamos continuar? Agora nós vamos para os elementos da fábula, tá bom? Olha só. Os elementos da fábula, gente, são aqueles elementos da narrativa que a gente já conhece, não é verdade? Então, nós temos o enredo. O que é o enredo? É aquela sequência dos fatos, é tudo o que acontece, é o conteúdo da história. Nós temos também o ambiente, que é o lugar onde se passa a história, que pode ser no castelo, pode ser numa mata, pode ser na floresta, pode ser na cidade, eu não sei. Nós temos também a indicação de tempo, a referência de tempo. A gente já viu isso também, não é verdade? Mas a fábula, ela sempre possui, pessoal, um narrador.
Exatamente aquela pessoa que conta a história. Quem é o narrador? É a pessoa que conta a história. E o narrador, a gente vai descobrir que ele pode ser de duas formas. Já já a gente vai falar sobre isso. E com certeza uma fábula ela não poderia ser feita sem os personagens, não é verdade? Então vamos continuar, pessoal? Vamos falar sobre o narrador da nossa fábula? Olha só. O narrador é aquele que conta a história e ele pode ser narrador-personagem, ou seja, alguém que está participando da história e ao mesmo tempo está contando a história. Ou ele pode ser o narrador observador, aquele que conhece toda a história, mas está somente observando, ele não participa da história. Então nós temos esses dois tipos de narradores, tá bom? Vamos continuar? Ideia de tempo e lugar. Vamos continuar. Ideia de tempo, numa fábula ou em alguma outra narrativa, nós geralmente começamos com aquela expressão, era uma vez, ou há muito tempo atrás, ou em uma bela manhã. Tudo isso vai fazer referência ao tempo. Todas essas expressões dão ideia de tempo. Além disso, nós temos também a questão do lugar, não é? Então, o que é o lugar? É onde acontece a narrativa, onde acontece a história, que como eu já falei para você, pode ser um castelo, pode ser uma floresta, pode ser a casa da vovó, pode ser um parque, enfim. Vamos continuar? Também temos os personagens dentro de uma fábula. Então, os personagens da fábula são animais que se personificam. Já falamos sobre isso. Eles adquirem características dos seres humanos. Então, nós temos aí dois exemplos de fábula. Temos a cigarra e a formiga e a lebre e a tartaruga. Vamos continuar, pessoal. Nós também temos na fábula, gente, o enredo. O enredo é aquela sequência de fatos que ocorre dentro da narrativa. E aqui eu trouxe para vocês umas figuras, eu quero que vocês observem bastante na tela. Olha aí na tela para você perceber o seguinte, olha só. Eu trouxe quatro imagens para você. E essas quatro imagens, elas vão aqui falar um pouquinho sobre o enredo de uma certa fábula que nós já conhecemos, que é a fábula da lebre e da tartaruga. Então, lembra quais são as partes do enredo? Vamos lá? Situação inicial, o que mais? Conflito, clímax e também temos o desfecho, não é? Então, vamos aqui fazer um estudo com essas figuras a respeito dessas partes aí, esses elementos aí que formam o enredo. Vamos lá? A situação inicial, gente, está aí no primeiro quadrinho, onde a tartaruga e a lebre, elas fazem um acordo de estarem aí concorrendo aí numa corrida. Elas fazem uma aposta para saber quem chega primeiro, não é? Aqui é a situação inicial. E aqui, pessoal, nós temos a parte do conflito. Qual é o conflito? Lembra qual é o conflito? O que é o conflito, na verdade? É aquela dificuldade, aquele problema, é aquela situação que o personagem vai precisar superar, resolver durante a história. Então, qual é o problema da história? Gente, tartaruga é um bichinho que anda bem devagarzinho, não é verdade? Mas você já viu um coelho correndo? Você já viu? Então, um coelho é um animal bem veloz. Qual é a diferença entre eles? A tartaruga, ela vai andar devagar e o coelho, ele tem capacidade, tem uma velocidade maior, não é verdade? Então, esse é o conflito, não é? A tartaruga anda bastante devagar e o coelho corre muito veloz. Como é que essa tartaruga vai ganhar essa corrida, gente? Desse jeito. Mas aí nós temos aquele momento, que é aquele momento que nós chamamos de clímax, que é o momento mais, assim, tenso da história. Aquele momento que a gente lê a história e diz assim, meu Deus, o que será que vai acontecer? Né? E qual é o clímax da história? É que a lebre, pensando que vai ganhar, ela dorme debaixo de uma árvore e a tartaruga passa
E aí é o momento interessante que a gente precisa entender, que é aquele momento que a gente pensa, o que será que vai acontecer? A lebre está dormindo? Será que a tartaruga vai passar? Será que a tartaruga vai conseguir vencer? Então esse momento é o clímax. Qual é o desfecho da nossa história? O desfecho é que a tartaruga consegue vencer a corrida. E aqui, gente, a gente tem uma aprendizagem muito legal. A gente viu que no início da história, a lebre, não é? A lebre, ela subestimou a amiga tartaruga. Ela achou, ela não vai conseguir, não. Então, é uma aprendizagem pra gente, não é? Então, vamos continuar? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a moral da história? Olha só uma dica que eu trouxe para você descobrir qual é a moral da história de uma fábula quando você lê e não tiver a moral ali escrita logo depois, logo abaixo do texto. Para descobrir a moral de uma fábula, pergunte a si mesmo, o que eu aprendo através desta fábula? Eu acho muito interessante essa atividade da gente fazer, porque cada um pode aprender algo diferente com uma fábula. Então vamos para a moral aqui da nossa história? Moral da história que nós acabamos de ver? Não subestime as pessoas, pois todos somos capazes de superar os nossos limites. E você, qual foi a moral, qual foi a reflexão que você fez, qual foi o ensinamento que você teve através dessa fábula? Conta para o seu professor, conta para o seu papai, para sua mamãe, para quem está com você, com o seu coleguinha de sala, conversa com eles sobre esse texto, tá bom? Então vamos lá? Olha só, gente, vamos ler uma fábula rapidinho. A cigarra e a formiga, vamos lá. Estava a cigarra saltitante a cantarolar pelos campos quando encontrou uma formiga que passava carregando um imenso grão de trigo. Deixa essa trabalheira de lado, disse a cigarra, e vem aproveitar este dia ensolarado de verão. Não posso. Preciso juntar provimentos para o inverno e recomendo que você faça o mesmo, respondeu a formiga. Eu? Me preocupar com o inverno? Perguntou a cigarra. Temos comida de sobra por enquanto. Mas a formiga não se deixou levar pela conversa da cigarra e continuou seu trabalho. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer, enquanto as formigas contavam com um suprimento de alimentos que haviam guardado. Morrendo de fome, a cigarra teve de bater à porta do formigueiro, onde foi acolhida pelas formigas e assim aprendeu sua lição. Olha que fábula interessante, não é, gente? Nós sabemos que essa fábula, em outras versões, ela tem um final diferente, não é? As formigas, geralmente quando a cigarra vai bater na porta, a formiga diz assim, não, a gente não vai receber você não, você não trabalhou, não é? Mas aqui nessa fábula, as formigas foram bem acolhedoras com a amiga cigarra e trouxeram ela para dentro do formigueiro e a cigarra pôde passar o seu inverno em paz e alimentada, não é? Muito bem. Moral da história? É necessário preparar-se para os dias de necessidade. Lembre-se sempre disso, gente. É muito necessário que a gente se prepare para os dias bons e para os dias maus. Então, nos dias bons, recarregue suas energias, se encha de alegria, se encha de memórias positivas para que nos dias maus a gente possa ter tudo isso como lembrança e não ficar triste, tá bom? Então, vamos lá? Hora da nossa atividade, vamos descobrir o sentido das palavras ou expressões retiradas do nosso texto. Vamos lá, gente? Olha só. Estava a cigarra saltitante a cantarolar pelos campos. A palavra aí é a palavra saltitante. E então, quais são as alternativas que eu trouxe aqui para vocês? O que significa a palavra saltitante? Qual é o sentido dela dentro dessa frase, desse trecho? Letra A, irritada. B, inquieta. C, triste. Ou D, intrigada? O que você acha? Eu vou te dar um tempinho para você pensar e já a gente volta para conversar, tá bom?
Vamos lá, pessoal. Já fizeram a escolha de vocês aí em casa? Pergunta aí para quem está do seu lado. Manda aí um zap para o coleguinha da escola. Vamos aí tentar responder essa questão. A cigarra estava saltitante. O que quer dizer a palavra saltitante nesse caso? Porque a palavra saltitante a gente sabe que a palavra saltitante vem daquela palavrinha salto, né? Do verbo saltar, que quer dizer pular. Mas dentro desse contexto, o que significa essa palavrinha? Vamos para a nossa resposta, vamos lá? Olha só, gente. Saltitante nesse texto significa que a cigarra estava inquieta. Ela estava de um lugar para o outro, ela não se aquietava. Por isso que diz ela estava saltitante. Estava indo para lá, estava indo para cá. Parabéns para você que acertou e vamos para a nossa próxima palavrinha. Vamos lá? Preciso juntar provimentos para o inverno. Provimentos é a nossa palavra agora. Lembre-se que essa palavra ela quer dizer muitas coisas, mas eu quero que você me fale em relação ao que nós estamos lendo, ao texto. O que a formiga quis dizer quando ela falou para a cigarra que precisava juntar provimentos para o inverno? Vamos para as alternativas, vamos lá? Letra A, provas escolares. B, reserva financeira. C, materiais de trabalho. Ou D, reservas de alimento. O que a formiga quis dizer quando ela disse provimento? Vamos lá para o nosso tempinho. São 2 segundinhos para você pensar, refletir e encontrar a sua resposta. Vamos lá. Então, pessoal, vamos voltando, estamos de volta. E aí, qual é a sua escolha? Vamos para a nossa resposta? Provimentos dentro desse texto, dentro dessa fábula, o que significa, gente? Significa reservas de alimento. Lembra aí que a cigarra não juntou alimento para o inverno, ficou com fome, bateu na porta das formigas e conseguiu aí passar o restante do inverno com elas? Pois é, reservas de alimento. Vamos continuar? A cigarra teve de bater a porta do formigueiro onde foi acolhida. O que significa a palavra acolhida nesse texto? Letra A, mal recebida. B, bem recebida. C, desprezada. Ou D, expulsa. O que foi que aconteceu com a cigarra nessa versão da nossa fábula de hoje? Tempinho para você pensar a palavra que é acolhida e eu quero que você me diga qual é o sentido dela. Vamos lá? Voltando mais uma vez, já fez a sua escolha? Eu acho que sim, acho que você já acertou, já está tudo aí certinho, né? Então, o que significa a palavra acolhida nesse texto, gente? Quer dizer que a cigarra foi mal recebida, bem recebida, desprezada ou expulsa? Vamos para a nossa resposta, vamos lá? A cigarra foi bem recebida dentro do formigueiro, quer dizer que ela foi acolhida, foi recebida com carinho, com amor. Muito bem. Gostaram da nossa atividade, gente? Então, deixa eu falar para vocês, olha só. O nosso primeiro momento está chegando ao fim, né? É aquele momento ali do nosso intervalo, de você ir aí tomar uma aguinha, ir ao banheiro se precisar, pegar seu material, porque daqui a pouquinho a gente volta, estaremos juntos para a gente fazer aí mais umas leituras, resolver mais algumas questões e eu espero que você esteja comigo novamente. Então, até já já! Estamos de volta para o nosso segundo momento da nossa aula. Então, estão aí preparados, animados aí,
Então vamos comigo que nós temos muita coisa ainda para falar, muita coisa para aprender, muita coisa para discutir aqui entre a gente, tá bom? Então vem comigo aqui, rapidinho, sem perda de tempo. Então, pessoal, estamos de volta. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui com você nesse nosso segundo momento de aula de língua portuguesa. E não vamos perder tempo. Quero que você aí já deixe aí reservado, pertinho de você, o seu livro para ler e reler. Você que tem o livro para ler e reler, também pegue o livro C, tá bom? Então vamos começar? Olha só, gente. Vamos ler mais uma fábula. Nesta semana nós estamos estudando o gênero fábula. É um gênero muito legal que nós aprendemos bastante com ele. Então vamos lá. Nós temos aqui um personagem que eu trouxe para vocês, que eu achei esse personagem, gente, que é uma raposa. E você que já é craque em leitura de fábula, você sabe que a raposa é um dos animais mais retratados dentro das fábulas. E você lembra qual é a principal característica de uma raposa dentro das fábulas? Ou geralmente, qual a principal característica? A esperteza, não é mesmo? Então, a raposa, geralmente dentro das fábulas, ela sempre está querendo se dar bem em cima dos outros. Está sempre querendo enganar, está sempre querendo enrolar, está sempre querendo pregar aquela peça nas pessoas e se dar bem depois no final de tudo. Então vamos lá conhecer mais essa fábula que tem como personagem principal essa raposa. O título da nossa fábula é A Raposa que Perdeu a Cauda. Você está vendo aí na nossa figura, não é? Lá na nossa imagem, que a raposa aí está com a cauda dela cortada, e aí ela está sofrendo, está com um olharzinho aí de dor, não é verdade? A expressão facial aí dela está transmitindo para nós a ideia de que ela está sentindo alguma dor. Mas a gente vai conhecer essa história, é uma história pequenininha, lembra que a fábula é um texto curto? Então, mas aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse texto, tá bom? Então vamos lá. Começando nossa história. Uma raposa foi apanhada numa armadilha. Conseguiu escapar, mas ficou sem a cauda, porque a armadilha a cortou. Então vamos lá. Olha como é que ficou a raposa, gente. Sem a cauda, cabisbaixa, triste, não é verdade? Então vamos lá. Sentindo-se envergonhada e ridícula, pensou em convencer as outras raposas a cortarem também as suas. As suas o quê, gente? As caudas. Olha o que ela queria, gente. Que as outras raposas, as amigas dela, cortassem também a cauda. Vamos ver no que isso vai dar, não é? Olha ela chegando para conversar com as amigas raposas. Vamos lá. Reuniu um bom número de amigas e explicou-lhes que, sem cauda, não só ficariam muito mais bonitas, mas também se livrariam de um peso inútil. Aí ela começa a argumentar quais seriam as vantagens de não haver cauda. Olha só, logo ela que estava se sentindo como? Envergonhada e ridícula, querendo que todas as outras também estivessem assim. Então vamos lá. Aqui chegou uma raposa para conversar, para responder aí aos argumentos da personagem. Vamos lá. Ouvindo isto, uma das raposas interrompeu-a e perguntou-lhe: se não tivesses perdido a tua cauda, também nos aconselharias a cortar as nossas? Olha que pergunta inteligente que a raposa fez para a outra. Será que se você não tivesse perdido sua cauda, você estaria aqui pedindo para que a gente cortasse a nossa cauda? Essa é uma reflexão, não é, gente? Moral da história: cuidado com os conselheiros interesseiros. Olha só, a raposa, ela estava se sentindo mal, mas ela queria que todo mundo ficasse na mesma situação dela. Será que isso é uma boa atitude, pessoal? Claro que não. Não é porque nós estamos passando por um momento ruim,
por um momento de tristeza ou de dificuldade, que a gente vai querer que todas as outras pessoas passem por isso. Pelo contrário, nós, como seres humanos, nós precisamos nos alegrar com a vitória das outras pessoas, com o sucesso das outras pessoas, sabendo que num dia a gente também vai experimentar de coisas assim. Então, o mal que eu não quero para mim, eu não vou desejar e nem vou querer para a outra pessoa, não é verdade? Então, vamos continuar aqui. Essa fábula, gente, eu acho ela muito interessante, ela traz um ensinamento muito forte, não é? Então, vamos lá, olha só. Nessa atividade, primeiramente, nós vamos identificar qual é o conflito gerador do enredo e também nós vamos identificar os elementos que constroem a narrativa. Você se lembra o que é o conflito? Lembra? Então, pessoal, conflito é aquele problema que surge dentro da narrativa. Agora, preste atenção numa coisa. O conflito é aquele problema que tem mais destaque, entenderam? Então, muitas vezes, dentro de uma fábula ou de outra narrativa, seja outro gênero qualquer, a gente pode se enganar em relação ao conflito. Porque, geralmente, dentro de uma narrativa não tem apenas um problema, tem mais de um. Que, nesse caso aqui da raposa, tem mais de um problema. E aí, a gente vai tirar essas dúvidas agora, tá bom? Então, vamos lá? Olha só. Vamos identificar os elementos da narrativa? Essa é a nossa atividade agora. Eu quero que você me acompanhe, que a gente faça aqui tudo junto, bem bonitinho, para que a gente possa aprender bastante, tá bom? Então, vamos identificar os elementos da nossa narrativa. Vamos lá? A nossa narrativa é aquela fábula que a gente já leu, a raposa que perdeu a cauda, não é? E aqui eu trouxe para vocês alguns elementos da narrativa. Lembra da nossa figura que a gente trabalhou na semana passada, gente, que eu trouxe aqui agora novamente? É o pente, né? Então, nós temos aí o pente para nos ajudar a não esquecer quais são os elementos da narrativa. Então, vamos lá? Palavrinha pente em posição de anagrama. Cada letrinha vai representar uma palavrinha que constitui os elementos da narrativa. Então, vamos lá. Quem são os elementos da narrativa? Primeiro, personagens, não é verdade? Quem são os personagens da nossa fábula? Já a gente vai conversar sobre tudo isso, tirar todas as nossas dúvidas. Então, vamos lá. Também temos o enredo. Lembra que o enredo é composto por aquelas 4 etapas ali, a sequência dos fatos? Já também a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Também temos o narrador, que é a pessoa, aquele que conta, que narra a história. E também a gente sabe que o narrador ele pode ser observador, que só observa a história, mas ele também pode ser um narrador personagem. Ele participa da história e conta a história ao mesmo tempo. Já também nós vamos conversar sobre isso. Temos também a ideia de tempo, não é verdade? E temos também a ideia de espaço, o lugar onde ocorre a história, a narrativa. Então, já estamos aqui familiarizados com todos os nossos elementos da narrativa. Vamos agora para mais uma etapa da nossa aula. E agora eu trouxe para vocês uma pergunta para a gente saber o nosso primeiro elemento da narrativa. Quais são os personagens da história? Muito fácil, né, pessoal? Mesmo assim, eu vou te dar um tempinho para você pensar, refletir, conversar com alguém aí perto de você e já a gente volta com a resposta. Vamos lá? Vamos voltando para a gente saber qual é a resposta dessa primeira questão que a gente está vendo hoje aqui nesse segundo momento de aula. Quais são os personagens da história? E aí, você já sabe, não é? A história que a gente está falando, a história da raposa. Então, vamos lá para a nossa resposta? Os personagens são a raposa e suas amigas.
Esses são os personagens da fábula que a gente acabou de ler, de conhecer e refletir sobre ela. Vamos continuar, pessoal? Olha só. Nossa segunda parte agora, dos elementos da narrativa, nós vamos falar sobre o enredo. O enredo é a sequência dos fatos da narrativa, é toda a história em si. Então, nossa atividade é o seguinte agora, olha. Observe as cenas da fábula, não é? E numere-as de acordo com as partes que compõem o enredo. Aí nós vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre quais são essas partes que compõem o enredo que eu trouxe para vocês. A primeira parte do enredo, situação inicial. Ou seja, como foi que a história começou? O que aconteceu no início da história? Então, preste bem atenção. É a situação inicial. O que foi que aconteceu no início da nossa fábula? 2, é o conflito. Lembra o que é conflito, né, gente? Com certeza vocês já estão aí craques em saber o que é conflito. Conflito é um problema, uma dificuldade a ser superado ou resolvido pelo protagonista da história, pelos personagens da história. A terceira parte do enredo é aquela parte que nós chamamos de clímax, que é aquele momento mais tenso, onde nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Então, a terceira parte, que é o clímax, é aquele momento mais emocionante da história, que a gente não sabe realmente o que vai acontecer, tá bom? E por último, nós temos o desfecho. Como é que termina a história, gente? Como é que termina a história? Qual é o desfecho da história? Como é que termina tudo isso? Então vamos lá, eu vou te dar um tempinho para você pensar. Olha só, embaixo eu coloquei aí 4 imagens a respeito da nossa fábula que nós estudamos agora há pouco. Embaixo de cada uma delas eu deixei uma bolinha, um círculo. E para que é isso? Para a gente enumerar, para saber qual dessas cenas representa a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, agora é com você. Vamos aí pensar um pouquinho na nossa história que nós já lemos, já conhecemos. Vamos observar quais são as partes aí que formam o enredo da nossa narrativa e vamos fazer a nossa escolha. Colocar aí qual imagem é a situação inicial, qual dessas imagens representa o conflito, qual dessas imagens representa o clímax e qual delas representa o desfecho da nossa narrativa. Vou te dar aí um tempinho para você pensar, conversar com alguém que está aí perto de você, conversa também com seus colegas de sala. Vamos trazer nossas respostas? Já já a gente se encontra de novo. Vamos lá! Vamos lá, pessoal, vamos voltando aqui para a gente conversar mais um pouco sobre essa questão. Então, nós temos aqui 4 imagens, não é? Vamos falar um pouquinho sobre essas imagens. Olho na tela aí que a gente vai aqui observar cada uma delas especificamente, tá bom? Na primeira imagem aí, a gente vê que a raposa, ela perdeu a cauda, não é? Numa armadilha. Lembra que ela perdeu a cauda numa armadilha? Na segunda imagem, a raposa, ela está indo conversar com as amigas para falar sobre a proposta dela, não é? É aquele momento em que ela vai falar, olha, vamos cortar nossas caudas, porque a cauda é um peso nas nossas vidas, é inútil, tanta coisa que ela fala, não é? Para tentar convencer as amigas a cortarem as caudas. Então, vamos lá. No terceiro quadrinho, você observa que ela está andando triste, cabisbaixa, pensando em alguma coisa, não é?
E por último, nós temos a coleguinha lá, a raposa, que falou com a outra raposa a respeito da cauda, que questionou aí a atitude dela. Então, vamos lá, gente. Desses 4 quadrinhos, dessas 4 imagens, qual delas vai indicar aqui a situação inicial? Como foi que a nossa narrativa começou? Lembra? Você se lembra como é que a narrativa começou? Então, vamos lá para a nossa resposta? A situação inicial, gente, é o quadrinho aqui, o primeiro quadrinho. A situação inicial, a história começa com a raposa perdendo a cauda. Eu sei que muitos de vocês podem ter pensado o seguinte: não, professora, aí é o conflito. E não é. O conflito vem depois e a gente vai ver já já. O que é o conflito? É o problema que vai ser resolvido. Gente, vamos pensar no seguinte: a raposa, ela perdeu a cauda. Já perdeu. Não é mais problema. Ela não tem mais o que fazer. Entenderam? Então, já é uma realidade, ela não pode mudar, ela não pode resolver essa situação, porque a cauda dela já foi cortada. Então, o conflito aqui precisa ser resolvido, o problema é outro. E aí a gente vai já observar. Qual é o conflito da história? O que ela precisa resolver para ela ficar bem novamente? Você se lembra que a narrativa diz que ela ficou se sentindo envergonhada e ridícula? Então, vamos lá. O conflito da história é esse terceiro quadrinho aqui. Ela estava se sentindo envergonhada e ridícula. E aí, ela pensou em o que fazer para não se sentir mais assim. E olha que ideia que ela teve. Ela queria que todas as amigas dela cortassem a cauda também. Então, será que ela ia resolver o problema realmente dessa forma? Ou ia deixar todo mundo envergonhado? Né? Então, gente, o nosso conflito, o problema que ela precisa resolver aqui é a vergonha que ela está sentindo de não ter mais a sua cauda, tá bom? E agora nós vamos para o clímax, que é aquele momento mais emocionante da história que a gente diz assim: o que será que vai acontecer? Então, nós temos 2 imagens aí. Quando ela vai conversar com as raposas e a outra raposa falando algo. Qual desses 2 você acha que é o clímax? Gente, o clímax é esse segundo quadrinho aqui, quando a gente realmente não sabe qual vai ser a resposta das outras raposas. Então a gente fica pensando: será que as outras raposas vão cortar a cauda também, que nem essa raposa perdeu a cauda? Ou será que elas vão dizer alguma coisa? Isso é o clímax, entenderam? É esse momento que a gente fica na dúvida de o que será que vai acontecer agora, tá bom? E sobrou aí o desfecho. Qual foi o desfecho da nossa história, gente? A raposa, amiga da outra, chegou aí toda plena dizendo o seguinte: será que você ia pedir para a gente cortar a cauda se você não tivesse perdido a sua? Em outras palavras, ela estava dizendo assim: eu sei que você está pedindo para que a gente corte a nossa cauda só porque você perdeu a sua. Então, ela estava meio que dizendo assim: eu estou entendendo o que você quer dizer. Então, essa aqui é a nossa história, o enredo da nossa fábula, todo explicadinho para você. Espero que você tenha gostado e tenha acertado. Caso não tenha acertado, não se preocupe. Nós vamos continuar fazendo muitas atividades e eu acredito que você vai ficar aí especialista nessa habilidade aqui, tá bom? Então, vamos continuar? Olha só, pessoal. Outro elemento da nossa narrativa é o narrador. E a pergunta que eu tenho para você agora é a seguinte: o narrador da fábula é um personagem ou um observador? Então, gente, vou te dar um tempinho para você pensar e me responder daqui a pouco, porque nós vamos corrigir essa questão. Até já! Vamos lá, pessoal! Vamos aqui de volta para a nossa atividade, para a nossa questão. O narrador da fábula, então, é um personagem que participa da história ou é apenas um observador que conta a história? O que você acha? Então, vamos lá.
O narrador desta fábula, ele é observador, ou seja, ele não participa da história. Ele apenas conta a história e tem conhecimento de todos os fatos que acontecem na narrativa, tá bom? Então vamos continuar, gente. Onde se passa a história? Em que lugar se passa a história, pessoal? Será que você conseguiu identificar com as imagens que nós trouxemos para vocês? Vou dar um tempinho para você pensar e daqui a pouco a gente conversa sobre isso também. 2 segundinhos para você. Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa questão. Lembra que a narrativa ela vai ter sempre uma ideia de espaço, de lugar e também uma ideia de tempo, não é verdade? Então vamos lá, gente. Onde é que se passa a história? Pelo que a gente viu nas imagens, a história ela pode se passar na floresta ou na mata. Até porque também a raposa, o habitat natural dela é esse, não é verdade? Então pode se passar na floresta, pode se passar na mata, tá bom? Parabéns para você que acertou e vamos continuar aqui, pessoal. Nós temos agora um momento muito especial, que é a nossa leitura da semana. Você que tem aí o seu livro para ler e reler, pegue ele rapidinho aí, porque nós vamos fazer uma leitura bem legal. Vamos lá, quero que você venha aqui comigo. A nossa página, gente, que você vai abrir lá no Para Ler e Reler, é a página 111, tá bom? Vou te dar um tempinho para você pegar o seu livro, abrir na página 111, para a gente ver o nosso texto, tá certo? Pronto, você já achou, já encontrou aí a nossa página, já encontrou o nosso texto? Ótimo! Então, o nosso texto, gente, tem como título o seguinte: quem inventou o fogo? Olha que pergunta legal, não é verdade? Eu acho muito interessante esse texto aqui, porque ele vai trazer para nós muitas informações. Informações mesmo assim que a gente precisa, né? E às vezes a gente passa despercebido por certas informações assim. Então a pergunta do nosso texto, do Para Ler e Reler, é essa: quem inventou o fogo? Eu quero orientar você primeiro, antes que a gente faça a leitura, que você também em casa treine a leitura compartilhada com alguém, tá bom? Você pode escolher alguém, convidar alguém para ler junto com você. Vocês podem ler assim, ó, um lê uma parte, outro lê outra. Depois vocês trocam, aquela parte que você leu, você agora vai ouvir. E a parte que você ouviu, agora você vai ler. Essa é uma atividade muito interessante porque ela vai trazer para nós a oportunidade da gente estar fazendo a avaliação de como está a nossa leitura e também se dando a oportunidade de outra pessoa ouvir a nossa leitura, o que é muito importante, tá bom? Então, já que vocês já estão sabendo aí como é que vai ser aí a nossa leitura da semana, desse dia, né? A nossa leitura vai ser compartilhada. Vamos para a leitura. Lembrando, gente, que a nossa leitura também precisa ser feita com o máximo de atenção nos sinais de pontuação, tá bom? Então, vamos lá. Quem inventou o fogo? Ninguém. O fogo já existia muito antes de aparecerem os primeiros homens. O fogo pode se produzir sozinho na natureza. Numa tempestade, grandes faíscas de eletricidade cortam o céu. São os relâmpagos. Os relâmpagos podem atingir o chão. Os relâmpagos podem incendiar o mato seco ou as árvores. É o fogo do céu. Como o homem aprendeu a fazer fogo? Os homens pré-históricos observavam os incêndios naturais. Os homens pré-históricos tiveram a ideia de apanhar galhos de árvores em chamas. Assim, os homens pré-históricos mantinham acesas as fogueiras. As fogueiras serviam para se aquecer. As fogueiras serviam para ter iluminação. As fogueiras serviam para cozinhar a caça. Mais tarde, os homens pré-históricos aprenderam a produzir faíscas. Os homens pré-históricos aprenderam batendo duas pedras uma na outra, mais ou menos como funciona um isqueiro. Então, pessoal,
Esse é o nosso texto, a nossa leitura da semana. Espero que vocês aí treinem bastante, porque aí no último dia, na sexta-feira, vocês vão estar aí conversando com os seus professores, mandando áudio, dizendo em quanto tempo vocês leram todo o texto, quantas palavras vocês conseguiram ler por minuto. Tudo isso é muito importante para que você venha desenvolver mais e mais sua leitura, tá bom? Então vamos continuar, gente? Olha só. Chegou aquele momento especial, que é aquele momento da nossa explicação do para casa, não é verdade? E o para casa de hoje vai estar no livro C, tá bom? E eu quero que você pegue aí o seu livro C, que é muito importante para a gente estar acompanhando. Nossa atividade ela é bem pequenininha, pessoal. Eu acredito que você vai conseguir fazer até aqui comigo agora mesmo. Depois de fazer, você já sabe, não é? Registra a tua atividade, envia na plataforma ou no WhatsApp, de acordo com como é combinado aí na sua escola, para que o seu professor veja, corrija, dê para você aí um retorno sobre a sua atividade, tá bom? Então vamos lá? Pegou o livro C? Então você vai fazer o seguinte agora, você vai abrir o livro C na página 227, tá bom? Página 227. A nossa questão de hoje é a questão 10. E o objetivo dela, gente, é descobrir aí o sentido aí de uma palavra. Uma palavra, na verdade não, uma expressão. Então vamos lá? Abriu aí, questão de número 10. A nossa seção é a seção ao pé da letra. Ou seja, nós vamos aqui ver qual é o significado, o sentido das palavras ou expressões. E nós temos aqui duas expressões. E você vai ter que escrever no seu caderno o que quer dizer cada uma delas, tá bom? Nossa atividade é essa. Então, a primeira expressão é a seguinte: estar bem na foto. O que significa essa expressão, estar bem na foto? Será que quer dizer mesmo fazer uma pose bonita numa foto? Ou quer dizer uma outra situação? Então, você já sabe como é que você vai descobrir esse significado. Você vai pensar um pouquinho, vai refletir sobre essa expressão. Vai conversar com alguém, seus familiares, vai perguntar para alguém o que eles acham. Você também pode pesquisar na internet, não é? Pode perguntar para o seu professor, pode conversar com seus coleguinhas de classe. Tudo isso para tirar dúvidas e no final você vai conseguir saber qual é o significado, o sentido dessa expressão. A pessoa diz assim: eu preciso estar bem na foto, você sabe como é. O que significa isso, gente? Então pesquisa que eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta. Nossa segunda expressão é a seguinte: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa expressão está até um pouco aí, né? Um pouco defasada, acho que a gente não concorda muito com isso não, mas nós vamos falar aqui o que será que significa essa expressão. Em briga de marido e colher, ninguém mete a colher. Será que na hora de uma briga do marido com a mulher, vem alguém com a colher assim, no meio da briga? Eu acho que não. Essa é uma frase, é um ditado que traz um sentido aí figurado, não é verdade? Então você vai fazer a mesma coisa. Vai pensar um pouquinho sobre essa expressão, vai conversar com alguém da sua casa, vai perguntar para o seu professor, conversar com seus colegas de classe, pesquisar na internet, tudo isso é válido, gente, para que você traga a sua resposta, tá bom? Então faz aí, responde direitinho, manda na plataforma ou no WhatsApp, que o seu professor vai ficar muito feliz, muito contente em ver a sua atividade. Então, pessoal, olha só, a nossa aula está chegando ao fim. E eu espero que vocês aí tenham aprendido e aproveitado bastante. Para vocês, o meu abraço e o meu desejo de que logo, logo a gente esteja junto nas nossas salas de aula, com saúde e segurança. Tchau, tchau! Olá, gente, tudo bem?
Como sempre, né, aquele salve para vocês que estão aí, alunos do 4º ano. Estamos já em 2021, né, um ano novo. Vamos esperar que esse ano seja muito melhor que 2020, né? Esperar que a vacina chegue para todos, para que a gente possa aí ficar, né, de frente a frente. Eu estou com saudade de vocês nem imaginam. Saudade daquelas aulas, das brincadeiras, do recreio, aquele charfurdo que tinha na hora do recreio lá nos refeitórios, quando vocês iam para a fila da merenda, isso tudo a gente está com saudade. Mas vai voltar, ok? Enquanto isso, vamos para a nossa aula de geografia. E hoje a gente vai falar sobre Piauí novamente. Só que hoje a gente vai falar sobre um processo que a gente chama de regionalização. Vamos explicar isso aí direitinho, tá bom? Como sempre a gente explica. A dica de sempre: perdeu alguma aula? Pede o link lá ao seu professor para disponibilizar, você baixar no seu celular, baixa lá do YouTube, você pode assistir a hora que você quiser. Sobretudo as minhas aulas, né? Claro. E aí, vai lá, você vai ter tempo, tem o desafio, tem as imagens. Gente, isso é muito bom para vocês poderem captar e, de certa forma, compreender os conteúdos. As aulas são sequenciadas. Se você perde uma aula, você acaba tendo problema para entender a outra aula seguinte, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula? Acompanhe então. Olha só, tema da nossa aula de hoje. Olha para cá. Regionalização do estado do Piauí. Aí você disse assim, regionalização? O que é regionalização? A palavra regionalização é ação de regionalizar, ou seja, regionalizar significa dividir, tá? Vamos fazer o seguinte, imagina a tua casa. Eu vou já mostrar aqui. A sua casa não é dividida? Não tem os quartos, não tem a sala, não tem a cozinha, não tem um banheiro, não tem a sala de estar, não tem uma garagem, não tem um espaço. Isso é regionalizar. Você está dividindo sua casa, o seu pai e a sua mãe que construíram sua casa, dividiram para você poder melhor se adaptar a ela. Ok? Isso é regionalizar, você está regionalizando sua casa. Captou? Ah, exatamente. Vamos lá então. Nossa habilidade, conhecer a regionalização do Piauí, que a gente chama de território de desenvolvimento. Bom, só para explicar. O Piauí, gente, em 2007, ele foi dividido em áreas, em regiões, chamadas regiões de desenvolvimento, tá? Essas regiões foram divididas para que se possa melhor pensar no desenvolvimento e na infraestrutura desses locais, que a gente vai ver isso agora. Aí vem a pergunta, nós estamos falando de Piauí, então nós temos dois mapas aí do Piauí. O que é regionalizar? Se você olhar para cá, ó, esses pontinhos que tem aqui dividindo, são todos municípios, os 224 municípios do estado do Piauí, certo? E aqui você tem esses mesmos municípios já com os nomes. Por exemplo, nós temos bem aqui Teresina, ó, que fica no centro-norte. Nós temos Parnaíba, que fica lá. Ó. Sabe que Parnaíba fica à beira-mar, né? Então, aqui. Nós temos Bom Jesus, que fica lá no extremo, Corrente. Então, você vê que o estado ele é muito grande. Né? Ele parece uma meia, né? Mas ele é muito grande em extensão. Então, devido a isso, o que o governo fez? O governo resolveu dividir. Como o estado é muito grande, porque o nosso Piauí, por exemplo, ele dá quase 8 São Paulo, 8, quase 10 Rio de Janeiro, tá? Em extensão territorial. E aí o governo do estado resolveu dividir ele em regiões para poder facilitar o desenvolvimento do estado, tá? É assim como a sua casa, né? Sua casa tem lá o quarto, tem lá o banheiro, tem lá a cozinha, para facilitar exatamente o deslocamento, para facilitar o desenvolvimento da casa. Ok? Bom, regionalizar é dividir ou classificar espaço geográfico a partir de critérios específicos. Por que geográfico? Porque nós estamos falando de geografia. Nós estamos falando do estado do Piauí. Ok? E aí eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos a regionalização do mundo. O mundo ele foi dividido, para a gente melhor entender, por regiões. Nós temos aqui, né,
regiões, quando eu falo, na verdade são continentes. Regiões porque são espaços delimitados. Nós temos o continente europeu, o continente americano, que reúne as duas Américas, né? América do Norte e América do Sul, e a América Central. Nós temos o continente africano, nós temos o continente asiático, né? Nós temos a Oceania e nós temos a Antártida. Esses são os chamados continentes existentes no mundo. Porque se não fosse dividido dessa forma, a gente não poderia compreender da forma como ele é, né? Então, como o mundo é muito grande, precisou ser dividido em continentes para a gente poder entender melhor. Ok? Aqui nós temos um exemplo que eu trouxe, que eu falei da casa de vocês, tá? Da minha casa também. Claro que tem casas que tem mais um compartimento, tem mais outras, etc. Isso não muda. Aí eu trouxe um exemplo aqui de uma regionalização de uma casa. Vou regionalizar a área da minha casa. Para isso, vou escolher o critério da minha regionalização, que será os locais onde eu posso brincar. Isso é um exemplo do que é regionalização. Então, vamos lá. Aqui nós temos a cozinha, os quartos, tá? Os quartos dos filhos, a sala, os banheiros, a garagem e o quarto do casal. A pergunta é, será que meu pai vai deixar eu brincar no banheiro? Não, porque o banheiro não é local para brincar. Será que ele vai deixar eu brincar na cozinha? Também não, porque a cozinha não é lugar de brincar. Então, o seu pai e a sua mãe regionalizaram sua casa para que você possa saber quais são os locais que você pode fazer aquilo que você quer. Então, provavelmente, o lugar onde você possa brincar é a garagem. Ou, talvez, a sala. Só que a sala deve ter alguns objetos que possam quebrar. E aí vai ser BO, não vai ser problema. Ok? Então, isso, gente, é que eu chamo de regionalizar. É dividir, classificar por regiões. Aqui tem uma outra. Dessa forma, a região que envolve os locais onde eu posso brincar abrange o meu quarto, a sala, a varanda e o quintal, tá? E aqui nós temos novamente uma casa dividida, ó. Ok? Então significa dizer o quê? Que em nem todo local regionalizado da casa você pode brincar. Isso que acontece, a gente está falando agora sobre regionalização do Piauí. Ele foi dividido em regiões para melhor se desenvolver, ok? Aqui um outro exemplo também de uma casa. Já a outra região, a dos lugares que eu não posso brincar dentro da minha casa, envolve o banheiro, o quarto dos meus pais e a cozinha. Temos, portanto, diferentes regiões de um mesmo espaço, que é a minha casa. Ou seja, eu tenho aqui diversos espaços divididos, classificados, regionalizados, mas somente em alguns espaços é que eu posso brincar. E quando a gente fala sobre regionalização do Piauí, exatamente, esses espaços foram divididos para que o governo do estado ou as autoridades pudessem melhor desenvolvê-lo. Ok? Não é que o governo do estado vá brincar nos espaços regionalizados do estado do Piauí, não é isso. Mas é uma forma que eles encontraram para melhor classificar e desenvolver as regiões. Vamos lá então ver? Deu para entender, né? O que é regionalização, não é isso? Aqui já é a regionalização brasileira. A gente sabe que o Brasil é dividido em 5 regiões, ó. Região Norte, região Centro-Oeste, região Nordeste, região Sudeste e região Sul. Essas 5 regiões aglomeram os diversos estados e os diversos municípios. E aqui, ó, tá? O IBGE, ou o governo federal, dividiu o Brasil em 3 grandes regiões para melhor desenvolvimento. Essa aqui é a região, ó, divisão regional, que a gente chama de divisão geoeconômica. A região do meio norte, a região do nordeste e a região do sul e sudeste. Ok? Lembrando, isso aqui é a divisão geográfica, divisão política. Aqui é a divisão econômica do Brasil. Tá? Divisão econômica. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas
conforme uma característica que eu tenho escolhido antes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. A região lá do litoral é uma região que fica às margens do Oceano Atlântico. Então, é uma região que pode ser muito bem desenvolvida. Mas tem a região centro do Piauí, tem a região norte, tem a região meio norte. A gente vai ver isso aí, tá? Vamos lá. E aqui nós temos um tipo de regionalização do Piauí. Aqui são os diversos municípios, ó, que formam o Piauí. E aqui nós temos a capital Teresina, por isso que está em vermelhinho aqui. Tá? Tá vendo ó, como são muitos? Piauí, olha só, Piauí, o estado do Piauí, é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Ou seja, é um dos 27 estados que formam o Brasil. Tá? Localiza-se no noroeste da região nordeste. Lembra que nós já estudamos pontos cardeais, ok? Noroeste fica entre o norte e o oeste. Limita-se com 5 estados. O limite: Ceará e Pernambuco, a leste. Bahia ao sul e sudeste. Tocantins a sudoeste e Maranhão a oeste. Ok? Esses são os limites em que o Piauí faz limite. Então vamos para cá agora. Ó. Ceará, limite. Maranhão, limite. Tocantins, limite. Pernambuco, limite. Bahia, limite. Está aqui. Ó. Ok? Então, Ceará e Pernambuco a leste. Ceará e Pernambuco a leste. Certo? A sul e sudeste Tocantins, ó, a sul e sudeste Tocantins, a sudoeste Maranhão, a sudoeste aqui Maranhão, e a oeste, né, sudoeste e Maranhão a oeste, que é aqui, ó, tá? Tocantins a sudoeste, que fica aqui, ó, nessa região aqui. Ok? Beleza? Recomendo, se vocês quiserem, podem ir lá no Google, coloca lá mapa do Piauí com seus limites, que você vai encontrar uma porrada de informação lá, tá bom? Vamos lá. O Piauí também é delimitado pelo Oceano Atlântico ao norte. Cima. O Piauí tem o menor litoral do Brasil, com 66 quilômetros. Sua área é de 251 milhões, 577.738 quilômetros, né, quadrados, sendo pouco maior que o Reino Unido. E tem uma população de 3.264.531 habitantes. Ok? Isso aqui é outra regionalização do Piauí, ó. A divisão de municípios. E aqui novamente os limites, né? Você vê. E aí, gente, a gente entra direto no nosso tema. A gente já falou o que são territórios de desenvolvimento, que é o nosso tema de hoje. Ok? Os territórios de desenvolvimento constituem as unidades de planejamento da ação governamental, visando a promoção do desenvolvimento sustentável do Estado, a redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população piauiense, através da democratização dos programas, das ações e da regionalização do orçamento. Lembra que a gente falou das casas? Como é a regionalização da casa? Que é dividida exatamente para você poder brincar num local, um local que você deve brincar e outro local que você não deve. Aqui, gente, é basicamente a mesma coisa. Esses territórios de desenvolvimento constituem as unidades de planejamento da ação governamental, ou seja, onde o governo vai interferir para melhorar aquele desenvolvimento. O governo do Piauí implantou em 2007 uma nova estratégia de desenvolvimento, o Planejamento Participativo Territorial. Olha para cá, ó. Aqui, gente, não são os municípios que formam o estado do Piauí. Aqui são 11 regiões em que o Brasil foi dividido como forma estratégica de desenvolver o estado. Ok? Ó, vamos pegar um exemplo bem prático. Imagina que o seu pai tenha um sítio bem grande. E de repente, ele quer plantar nesse sítio, mas ele não sabe o que vai plantar. Se ele vai plantar feijão, vai plantar milho,
arroz. E aí o que vai acontecer? Ele vai consultar alguém, talvez um agrônomo, que é um especialista nisso, e chamou o agrônomo e diz, olha, seu Raimundo, é o seguinte, eu quero plantar aí no meu sítio, mas eu não entendo nada de agricultura. O que o senhor acha? Aí o agrônomo chega, olha o terreno e diz assim, olha, seu Bendito, é o seguinte, aqui, nesse local aqui, não dá para o senhor plantar, mas lá na frente dá. Lá na frente, o senhor pode plantar milho. Aqui do lado, o senhor pode plantar feijão. Nesse lugar do milho, não dá feijão. Então, ele está regionalizando os locais, aonde vai poder ser plantado, certo? Aqueles produtos para desenvolver, para o seu pai poder ter produtos até para comercializar. A mesma coisa foi feita com o Piauí. Ele foi regionalizado, dividido em pequenas micro-regiões, no total de 11, para favorecer o desenvolvimento do Estado. Ok? Captou, né? Nada difícil, não. E aqui nós temos, novamente, a regionalização do Estado do Piauí em 2007. Ó. Se a gente for contar, aqui tem a logomarca do Piauí, porque foi o governo do Estado que fez isso. Se a gente for contar, são 11 regiões. Tá? Vamos contar? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Lembrando que essas regiões não são regiões políticas, são regiões econômicas, em que as autoridades centram ali para poder melhorar o desenvolvimento dessas regiões, ok? Vamos ver quais são elas? Aqui nós temos, ó, as 11 regiões distribuídas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês elas com uma melhor visualização. Mas vamos lá. Agora, o Piauí tem muito mais condições de transformar as regiões administrativas, que são essas 11, em territórios de desenvolvimento sustentável. E aí vem a pergunta: o que é desenvolvimento sustentável? Gente, desenvolver é você aprimorar, você fazer crescer aquele local, ou pela economia, ou pela indústria, ou pelo comércio, tá? E sustentável é porque respeita o meio ambiente, ok? Isso é possível. E hoje é o que está mundialmente se falando, é desenvolvimento sustentável. E aqui nós temos as 11 regiões, ó. A planície litorânea, porque fica às margens, né, do mar. A região de Cocais, Cocais é um município que fica antes de Parnaíba. A região do Entre Rios, a região de Carnaubais, a região do Vale do Sambito, que é um rio, a região do Vale do Canindé, que é outro rio, a região do Vale do Rio Guaribas, a Chapada do Vale do Rio Itaim, o Vale dos Rios Piauí e Itaueiras, os tabuleiros do Alto Parnaíba, que a gente chama de tabuleiro litorâneo, o Clique é a Chapada das Mangabeiras e a Serra da Capivara. E aí você pode perguntar, mas por que boa parte dessas regiões ficam à beira do rio? Pensa. Gente, aonde tem água, tem desenvolvimento. Não é não? Aonde tem água, tem alimento. Aonde tem água, tem um meio ambiente. Ok? Então, basicamente é isso. Através da Lei Complementar número 87, de 22 de agosto de 2007. Então, essa regionalização ocorreu, não foi à toa, não. O governo, de repente, pensou, vamos dividir. Não. Foi pensado, planejado, e aí foi regulamentado através de lei. Tá bom? Até porque não se pode pensar e fazer nada mediante, se não ser pelo crivo da lei. O planejamento participativo territorial consolida a afirmação da lei. Agora são 4 macro-regiões, ou seja, 4 grandes regiões, 11 territórios de desenvolvimento, que estão lá, ó, e 28 aglomerados de municípios onde a comunidade tem vez e voz. Vamos já explicar isso aí. Então, olha só, vamos lá. Quais são as 4 macro-regiões que eu falei aqui, ó? Macro-regiões são as grandes
a divisão, né, das grandes quatro. O Piauí foi dividido em 4 grandes regiões. E dentro dessas 4 foi dividido em 11 partes, 11 territórios de desenvolvimento. Então vamos lá. Vamos ver quais são. Ó, a região do litoral. Olha só, bem aqui, ó. Tá? A região do meio norte, que é essa aqui. A região do semiárido, que é essa aqui. E a região dos cerrados. É muita coisa. E aí, dentro dessas macro-regiões, tem os municípios, ó, que formam cada macro-região dessa. Se você olhar, por exemplo, a região dos cerrados é a maior, né? Aqui, ó. Mas a região do semiárido é a que possui o maior número de municípios. Por quê? Porque essa região aqui, embora ela seja maior, mas é porque os municípios são maiores em extensão territorial. Ok? Macro-região de desenvolvimento: litoral, meio norte, semiárido e cerrado. Deu para entender? Então foi assim. O Piauí foi dividido em 4 macro-regiões. 4 grandes regiões. Está aí. Dentro dessas 4 grandes regiões, ele foi subdividido em 11 territórios de desenvolvimento, em que o governo do estado centra para poder desenvolver o estado. Ok? Bom, vamos ver então quais são essas 11? Vamos lá? Está em branco aí, mas é por um motivo. Vamos lá. Litoral, Cocais, Carnaubais, já mostrei lá ainda agora. Entre Rios, Vale do Sambito, Vale do Guaribas, Vale do Rio Canidé, Serra da Capivara, Vale dos Rios Piauí e Itaueira, Tabuleiros do Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras. Vamos contar? Tem que ser 11. Litoral, Cocais, 2, Entre Rios, 3, Carnaubais, 4, Vale do Guariba, 5, Vale do Sambito, 6, Vale do Rio Canidé, 7, Serra da Capivara, 8, Vale dos Rios Piauí e Itaueira, 9, Tabuleiros do Alto Parnaíba, 10 e Chapada das Mangabeiras, 11, que são esses territórios aqui, ó. Ok? Litoral é aqui, Cocais é aqui, Carnaubais e assim vai, cada um no seu devido local. Beleza? Instância de participação e controle social. Bom, o que acontece? O governo do estado ele dividiu o Piauí em 4 grandes macro-regiões e depois dividiu em 11 territórios de desenvolvimento, tá? Aqueles territórios em que ele vai centrar a política para poder desenvolver o estado. Bom, só que para poder fiscalizar, organizar, coordenar essas ações, o que foi preciso? Algumas instâncias de participação e controle social, que são o quê? São grupos de pessoas democraticamente indicados, né, ou eleitos, que fazem parte de um grupo que vão fiscalizar essas ações, para saber se realmente está acontecendo, para saber se as ações estão se desenvolvendo, para saber o que precisa fazer, para saber o que precisa consertar, o que precisa avançar, tudo isso, ok? E aí surgiu as assembleias municipais. Por quê? Porque essas 11 regiões, ó, vou voltar aqui, ó, elas estão localizadas em cidades. São regiões que aglomeram diversas cidades. Por isso, a necessidade de ter as assembleias municipais. Abertas à participação direta e universal de todos os cidadãos, essas assembleias acontecem de 2 em 2 anos, ou seja, as eleições. O objetivo é a definição de prioridades e a eleição dos representantes da sociedade civil municipal no respectivo Conselho de Desenvolvimento Territorial Sustentável. Então, elas são escolhidas, indicadas, eleitas de 2 em 2 anos, essas assembleias municipais, formadas por pessoas dos próprios municípios, ok? E eles é que vão fiscalizar, organizar, tá? Implementar metas para o desenvolvimento daquela região. Beleza? Imagina na sua casa, quando você quer alterar algum espaço, aí seu pai diz assim, eu vou alterar, aí sua mãe, não quero, então vamos reunir aqui.
Aí reúne a família inteira e discute. E aí, qual é a viabilidade? Vamos fazer ou não vamos? Isso é uma assembleia. Isso é democracia, ok? Então, gente, os territórios de desenvolvimento, que são esses aqui, ó, esses 11, a divisão em aglomerado, ou seja, em territórios de desenvolvimento, permite, ou o território de desenvolvimento, permite um tratamento diferenciado do conjunto de municípios, mesmo que pertençam ao mesmo território, e sejam parte de uma estratégia de desenvolvimento mais ampliada. Olha, gente, imagina assim. Imagina se você tivesse uma casa muito grande, sei lá, uma casa que tivesse 10 quartos, né? 11 banheiros, 8 salas. Você já pensou como é que seria para organizar esses ambientes? Já pensou? O quanto não se gastaria, por exemplo, para limpar, para manter esses locais? E aí o que você faz? Bom, aí você diz assim, não, o espaço é muito grande, então eu vou regionalizar. Então esses 10 quartos aqui eu vou dividir em 3 quartos, 3 regiões, tá? Aí você chama lá, né, as pessoas que vão limpar e diz assim, Dona Maria, a senhora vai limpar os 3 quartos daquela região lá, a senhora, Dona Raimunda, vai limpar os 3 quartos. Isso é regionalizar, isso facilita o trabalho de desenvolvimento do local. Ok? Na sua casa, por exemplo, aposto como sua mãe diz assim, Ei, João, hoje você vai limpar seu quarto, que está muito sujo. Mas ela não vai dizer para você limpar a casa inteira, tá? Você limpa seu quarto, está lá, é a sua região, é o seu território de desenvolvimento, tá? Porque outra pessoa vai limpar a sala, outra pessoa vai limpar o banheiro, outra pessoa vai limpar a área de serviço, ok? Então, isso foi o que foi feito quando se fala em território de desenvolvimento. O Piauí foi dividido em 11 territórios, 4 grandes macro-regiões, né? E nessas 4 macro-regiões, o estado foi dividido em 11 territórios de desenvolvimento. Ok? Beleza, né? Sem grilo. Bom, e aí vem o nosso desafio. E hoje não tem nenhum mistério. O desafio de hoje está lá no livro de vocês. Tá bom? Vamos aprender juntos, né? Que todos vocês têm. O que você vai fazer? Lê o texto da página 10, bem no início do livro, do seu livro de geografia, e em seguida responda as questões A, que está logo em seguida, e B, na mesma página. Então, você lê o texto que está na página 10, e logo em seguida tem as duas questões, a letra A e a letra B. Simples, muito fácil. Você vai tirar de bandeja isso aí, tá bom? Muito simples. Então, localiza logo aí, você pode pegar o seu livro, localiza logo. Se não, quando você assistir novamente a aula, você pode já marcar e faça. Depois você tira uma foto, manda lá para o seu professor, ele vai dar o visto, e aí você pode até colocar lá no MOB. Beleza? Sem problema. Gente, hoje nós terminamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Não é um tema tão fácil, mas os textos que a gente trouxe, eu acho que deu para ilustrar bem. Tá ok? Qualquer coisa, você vai lá na internet, procura Território de Desenvolvimento do Piauí, que você vai encontrar. Beleza? Perdeu alguma aula, pede o link lá do seu professor, para ele lhe mandar o link para você assistir às aulas do professor JJ, claro, né? Pode perder uma aula minha. E aí, não esqueça também, saiu de casa, usar máscara. Foi na quitanda do seu Raimundo ali, comprar um pão, um cheiro verde, usar máscara. Chegou, lavou as mãos, tá bom? Lava sua máscara no sabão, coloca no sol. Eu ainda passo a minha, às vezes com ferro de passar ainda, porque eu não me conformo. Matar desse vírus, ok? Então, muito cuidado. E lembre-se que você pode transmitir o vírus, trazer para dentro da sua casa, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó. Beleza? Tchau, tchau. A gente se vê na próxima aula.